respondido aí a sua dúvida, querido. Vou puxar aqui mais alguma dúvida. Aliás, tem várias, que bom, que bom. Peraí. Fabrício. Boa noite. Qual seria o impacto da queda da taxa de juros no preço das cotas? Opa, a gente já respondeu essa aí, né? Respondeu, né, Fabrício? Se não tiver ficado claro, manda novamente aí. A gente está aqui para responder com o maior prazer. Grande Lepe estava sumido. Boa noite, Barba. Nossa, e é engraçado, né? Quem é das antigas me chama de Barba. Quem chegou no canal, no Instagram agora, me chama de Bernardo. É engraçado. Mas Lepe é das antigas. O segmento do agro é mais difícil encontrar um fundo óbvio para fazer investimento. Não conheço muitas casas que só possuem Fiagro ou são especialistas. Legal. Lá no nosso Instagram tem um post que você vai ver lá, um olho no peixe, outro no gato. Assim se chama o post, tá? E você vai ver casas que tem fundo imobiliário e tem Fiagro, mas de fato são poucas, né? O grande Danilo falou aí do EGAF 11 lá da Ecoagro, que é uma casa raiz. Por sinal, a Ecoagro, pessoal, para quem não sabe, é a maior securitizadora de CRA, tá? No Brasil, e aí eles vieram com o Fiagro deles, ok? Então, de fato, a grande maioria tem também FII, né? A JGP tem só Fiagro. Que mais que a gente pode falar? Estou tentando lembrar. FGA tem só Fiagro, casa do agro. A Risa também, né? Eu tenho conhecimento ali. O problema da Risa é publicidade, talvez, né? Um pouco mais. Tem fundo imobiliário também, né? Mas ele está falando que vem mais segmento agro. Exato. Ele falando aqui que ele tem GCRA pela expertise de crédito, originação, relatório, e SNAG por conhecer a suno dos FIIs e, de certa forma, confiar na gestão. A propósito, não gosto de base 10. Safado tem SNAG pelo marketing. Brincadeira, né? O SNAG lá está crescendo bastante de uma casa que é enorme. A suno tem uma baita relevância. Tem que dar os parabéns também, porque fazer marketing, como o Dani falou muito bem, não é pecado, pessoal, tá? É uma das vias de você conseguir difundir os seus fundos. E a questão da base 10, acho que a gente pode jogar para os três aí. Quem gosta de base 10, eu gosto muito de base 10, adoro, porque tem uma volatilidade muito maior, e aí né? Vocês sabem, né? Uhum. Vocês gostam? Eu posso até falar sobre isso, mas eu acho que o Fabrício estava falando lá da taxa Selic, né? Eu queria só comentar que a gente falou dos rendimentos, só que, como a gente sempre fala também, Fabrício, porque ele perguntou sobre os rendimentos e falou das cotas. A gente tinha falado dos rendimentos. Muito provavelmente, cair nos rendimentos, a cota vai amassar também, tá? Então, o mercado precifica muitos rendimentos. Então, só complementando essa resposta aí, inclusive, a gente fez uma live, se não me engano, foi com o Bassi, né? Onde que ele falou como é que você precifica. Ele falou assim, eu só olho quanto que ele pagou, tipo assim, né? Foi meio que assim, claro, assim, né? Na lata, só olho quanto que ele pagou ali na média ali, porque em termos de juros ali não dá para saber e tudo mais. Mas, de forma geral, o mercado precifica, eu acho que o Bassi tem a estratégia dele, eu acho que o mercado só precifica porque realmente por causa do rendimento mesmo, né? Não pela estratégia que o Bassi tem mais estruturada. Em relação à base 10, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito dessa democratização. Inclusive, né, assim, se pegar ali na história dos fundos imobiliários, eram produtos de difícil acesso, né, em termos de valores nominais, assim, né? Se pega ali fundo que antes, né, não tinha nem base 100, né? Fundo ali que você entrar, você tinha que ter um valor muito alto. Então, imagina, você é uma pessoa assalariada, tem 2, 3 salários mínimos ali, aí você tem que colocar um terço do seu salário para pegar uma cota, né? Assim, muito complicado. Aí isso veio diminuindo, né? E a gente viu ali o impacto que teve na liquidez. O pessoal ali taca muito além na MXRF, porque não sei o que, aquilo lá. Mas de fato, né? Assim, de fato, ele se transformar em base 10, depois, inclusive, o próprio BDCI fez isso, né? Assim, para tentar ali aumentar a liquidez. Os FIAGROS fizeram muito isso, os FINFAs também, né? FINFRA, né, como eu sempre falo, não sei por que não tem mais liquidez, né, eu fico reflexivo em relação a isso, mas enfim. Então eu gosto, né, eu acho que dá para ter uma democratização maior com base 10. Eu não vejo, a priori, nenhuma desvantagem, não, né, mas nosso querido Lepe aí, né, se não gosta, acho que todo mundo também tem o direito de opinar também, está certíssimo aí, né, mas em tese eu não vejo nenhuma desvantagem, até mais profundidade para o fundo. Né? Talvez você pode chegar com mais pessoas que não sabem direito o que está acontecendo naquele fundo. Talvez essa seja a desvantagem. Né? Mas, de forma geral, eu acho interessante pela democratização ali do mercado. Eu gosto bastante, como sempre falo.
Bom, para mim, no meu entendimento, quando a classe de ativo ele segue a mesma linha de base de preço, o impacto da volatilidade é menor. Quando você... Então, por exemplo, a gente vê as ações lá. As ações, ninguém questiona a ação ser próxima a 10, 20 reais e não sempre 100. Porque está todo mundo ali na mesma faixa etária. Algumas ações 20, outras 30, outras 15, está tudo por ali. Acho que a grande questão é quando há esse descasamento muito grande de valores, né? No caso de fiagos, a gente tem diversos fiagos já com base 10, o que também eu acredito que é positivo e que reduz essa possibilidade de volatilidade. Quando a gente viu no fundo imobiliário o início desse movimento, a gente observou que virou aquela questão de fundo de troco, que é um pensamento muito complicado, inadequado, porque sendo 10 reais, sendo 100 reais, sendo 1.000 reais, o ativo em que você está colocando o seu dinheiro, ele precisa ser de boa qualidade. Só o valor, ele não deveria ser métrica para você colocar o teu dinheiro lá. Então, para mim, acho pouco é bem que indiferente. No caso do Fiagro, ainda mais porque a gente tem um número muito maior de Fiagros com base 10. Eu acredito que esse movimento vai aumentar, tanto para os próximos que estão vindo, e eventualmente alguns fundos farão desdobramento, como a gente já viu, né? O NCRA fez desdobramento, o SNAG fez desdobramento. E vida que segue. Nada demais, nem muito. Não tenho um grande problema com cota 10, não. Não, sensacional. Eu gosto bastante, acho que dá ainda mais, como o Dani falou, liquidez, mas também dá mais volatilidade, né? Eu acho que para quem gosta de trabalhar com a parte de volatilidade é ótimo. Sempre falo isso, né? Um dos fundos que mais me deu dinheiro foi o VGHF11, porque é um fundo cota base 10 que tinha uma volatilidade enorme. E a galera acho que precifica mal, cara. Joga o preço, de repente, muito para o alto. A gente viu o OIAG recentemente, né, acontecendo isso. É engraçado que, às vezes, o fundo cota base 100, o cara fica lá, 1,02 no PVP, né? Eu não vou pagar. 100 reais é o limite, né, para ele pagar, ele não paga 102. Agora, no fundo base 10, centavos aqui, 20 centavos, eu vou meter o pau e beleza, lá na frente eu entro numa emissão e tal. Então, acho que dá mais volatilidade. O que eu gostaria mais ou menos, né? Só para ver quem tem melhor conhecimento ter mais oportunidade. É que no FII Infra todos fossem base 10. Porque aí seria lindo. Como não tem que pagar imposto de renda no ganho de capital, nossa, daria para aproveitar muito. Eu não conseguiria, porque eu sou analista, tem todo aquele critério. O analista, depois que recomenda um ativo, ele tem tanto tempo para poder comprar, e depois de tanto tempo, que só depois de tanto tempo pode vender, e aí depois que ele comprou, ele não pode recomendar depois de tanto tempo, enfim. Então fica cheio de limitações, eu ficaria travado para fazer qualquer tipo de trade de qualquer jeito. Mas ia ser uma oportunidade muito grande, pô. Você ter uma cota a 10 reais, onde a maioria dos investidores são pessoas físicas, ia ser uma volatilidade grande, e você não paga nada no ganho de capital, nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito bom para quem tem uma estratégia tipo a do Bernardo assim, e aproveitar muito isso, muito essa volatilidade. E lembrando que o Danilo falou de ações, hoje em dia você já tem o mercado fracionário, né? Então, antes era só no lote grandão de 100 ações, né? Inclusive, você vai lá na corretora, você vai ver lá, quando você digitar, sei lá, Vale 3 ou Vale 3F, né? Vai ter a diferença ali, inclusive tem diferença de preço, inclusive, né? E nos Estados Unidos, você pode comprar menos que uma ação. Então, você vai comprar a ação da Amazon, o que vai acontecer? Você vai pegar uma fração, né? Também porque a ação, para quem consegue comprar uma ação da Amazon, pessoa aqui no Brasil, né? Tem que ter uma condição muito boa. E aí a corretora lá nos Estados Unidos compra para você, né? E aí ela te passa, de fato, a fração da ação, uma fração de uma ação. É interessante, né? Aí quando você conseguir ter a ação, aí sim a corretora passa para você. É incrível, né? Então o mercado vai se desenvolvendo. E é muito massa, porque no Tesouro a gente consegue fazer isso, né? No Tesouro Direto você faz isso, então acho que seria legal também ter um pouquinho disso. Aliás, eu sou um crítico da B3, né? Cara, é incrível, assim, quando você precisa do site da B3 estar fora do ar e tal. Então, cara, podiam trabalhar um pouquinho mais nesse sentido, né? Pronto, já vou ser... clickbait de amanhã, vendam B3. Bora, o Marcelão falando aqui que ele já investe há um bom tempo e tal, né? Ele que fez a pergunta lá, né? Que estava trocando ações por FIIs, então fico mais tranquilo. Beleza.